Aí vem o quê? Vem o executivo, fala assim, não, eu sei como faz isso. Fala, não, filho, você não sabe. Você é o executivo, você é o cara do dinheiro, cuida do dinheiro. Deixa eu fazer a parada. Não, precisamos triplicar o volume de negócio. O cara não dá conta. E aí você perde a essência. Aí você perde a mão. E aí você começa a se desconectar com a sua fanbase. E aí você... Pior que você está descrevendo também parte do mercado dos games. É exatamente isso. Eu estou descrevendo o capitalismo. Macho Geek. É Macho Geek. Macho Geek. Recanto do guerreiro. Macho Geek. Macho Geek. Macho Geek. Macho Geek. É o melhor nome de canal que eu já vi dentro dessa plataforma. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Você lembra dele? O Borgo do Sou Fã e Quero Service? Ele que andou falando por aí que certas pessoas tinham que desaparecer da face da Terra. Errar feio desse jeito, ela atrasa as coisas, ela atrasa o progresso, entendeu? Ela atrasa movimentos, ela dá força a um tipo de pessoa que tem que desaparecer da face da Terra. De quem será que ele tá falando, hein? Enfim, fica a pergunta aí no ar. Mas o ex-Omelete esteve no programa do Cross batendo um papo sobre a Marvel, DC, games e nerdices em geral. Afinal de contas, o que há por trás do fracasso da Marvel? Tiveram alguns pontos interessantes nesse podcast, alguns que eu concordo e outros que eu discordo frontalmente. É por isso que eu acho interessante trazer esse conteúdo para vocês e explicar um pouco também da minha opinião. Então a gente vai assistir uns trechinhos desse podcast e eu vou comentar o que eu acho a respeito desses assuntos. Afinal de contas, existe fadiga de super-herói? O que está por trás do fracasso da Marvel? A culpa é do capitalismo malvadão? Enfim, bora lá. Ô, Érico, vem cá. Cara, que papo legal, hein? Muito bom. Eu sei que você já tá meio desligado disso. Mas eu quero saber a sua opinião, porque você é um dos caras aí que falava bastante e acompanhou muito esse sucesso estrondoso da Marvel, que eu não quero falar sobre a história e tal. Mas você, de todos os filmes que você viu, assim, você deve ter os seus prediletos, gostou mais de um do que de outros, e hoje a Marvel vive uma fase abaixo. Seja pelo tema que saturou, seja pela qualidade dos filmes, que não tem como você estabelecer um teto e manter lá pra sempre. Acho que é pela lacração também, vai, abre seu coração. Fala, Cross, ó, pela lacração também, que eu queria muito ver a resposta do Borgo sobre isso. Ia ser interessante a gente ouvir o que ele acha, mas vamos lá. Natural. E as escolhas também que acabam fazendo ali, que teve uma queda. Cara, na sua visão, assim, por que hoje a gente vive e a galera fala, é que saturou filme de herói? Aí a minha resposta sempre é, eu não acho que tenha saturado, eu acho que não tem mais filme de herói bom. Cara, eu acho que o Cross tentou dar uma sabonetada pra perguntar, mas ficou bom, né? Ele chegou na fadiga de super-herói, pelo menos, que é um tema interessante. Mas eu queria saber sobre a lacração. Ele acha que a lacração prejudicou ou não a Marvel? Eu queria saber o que o Borgo acha desse assunto, né? Mas vamos lá, vamos ver a resposta do Borgo sobre fadiga de super-herói aqui. Tem mais filme de herói bom. Eu também acho que eu concordo com você, porque, tipo... E na história do cinema, você tem ondas de saturação de temas, né? Tipo, a gente falou de western. Western é um que dominou o cinema um tempo. O noir, o policial, tem ondas, né? Hoje em dia não tem mais comédia. É verdade. Que louco. A rede social matou a comédia. É verdade. Por que você vai ficar 2 horas dando risada, sendo que você pode ficar 6 horas dando risada? Sim. No micro risada. Sim. Eu acho que a rede social matou a comédia, mas de outra forma, tá? A rede social problematiza tudo, cria polêmicas vazias e isso acaba censurando, de uma forma velada, humoristas, né? Às vezes os caras ficam com medo de fazer um filme de comédia ácido, de tocar em certos assuntos e em certos temas que, obviamente, irritam o militante médio Twitter. Porque irritar conservador, gente de direita, a galera tá super à vontade, inclusive, em fazer piadinha aí com tentativa de atentado com presidentes e tudo mais. Tocar em pontos sensíveis a essa militância lacradora, daí virou um crime nos últimos tempos. Tipo... Então, tipo, existe ondas de saturação, elas existem. Mas
Eu não acho que o mundo tava preparado pra se livrar dos filmes de super-herói depois de Ultimato. O mundo queria mais. E aqui eu concordo muito com o Borgo. Nesse ponto aqui é 100% razão. Primeiro que, assim, eu acho que a saturação é algo complexo de você tratar a respeito de super-heróis, porque super-herói é um gênero muito híbrido, digamos assim. O filme de super-herói, ele pode se vincular a vários outros gêneros. E a gente pode pegar e fazer um filme de super-herói de terror, ou um filme de super-herói de comédia, um com mais suspense, outro com mais ação. Então, é um gênero que por si só é muito rico e te dá uma gama muito ampla para você saturar ele literalmente. Talvez o que sature seja um tema específico sobre super-herói. Talvez essa versão marvetizada há um leque de possibilidades muito grande se abordando esse tema. Mas vamos seguir. Só que eu acho que a Marvel talvez ela tenha subestimado o tamanho que ia ser o Ultimato versus as emoções que aquele filme... Porque, pô, pra mim foi uma catarse bizarra esse filme. No cinema, assim. Eu não lembro de ter visto uma catarse tão grande no cinema. Ultimato foi... Tá louco, cara. A galera levantava da cadeira pra gritar e todo mundo junto. E ninguém... Final de Copa, né? Final de Loucura. Copa, velho. Tipo, eu acho um dos grandes momentos da história do cinema o Assemble. Daqui pariu. Arrepio aqui. É bizarro. Cara, isso realmente não tenho o que falar. Pra mim, realmente é um dos momentos mais históricos do cinema. O cinema virou um estádio de futebol assistindo essa cena. E a Marvel conseguiu, cara, trazer uma frase icônica do Capitão América, por exemplo, de uma forma genial pro cinema, na minha opinião. É claro que, como fã de quadrinho, a gente ama essas frases, a gente se apega a elas. E a frase do Capitão América e dos Vingadores não tá nem entre o top 10 das minhas favoritas, entendeu? E você fica impactado, você sente o peso daquilo. Então, tipo, é legal você ler isso nos quadrinhos, você vê tanto a frase do Capitão América quanto, sei lá, do Superman, verdade, justiça e o jeito americano, por exemplo, né? Que é uma das frases do Superman, mas no cinema é diferente e a Marvel conseguiu construir, né, todo um peso pra essa frase que ficou fantástico, na minha opinião. E é claro que tem toda a questão da ação, da porradaria, mas todo o clima que eles construíram, criaram esse impacto nessa frase do Vingadores Assemble, né? Que, mano, pra mim ficou realmente muito marcante. Avante. E é uma construção de 10 anos até aquele momento, né, cara? Então eu acho que eles tiveram a construção muito bem feita. E a gente esquece, teve filme muito ruim no meio desse caminho também. Teve um monte de filme bosta. Teve muito filme fraco no meio. Mas a gente tinha ali de um fraco, vinha um muito bom, aí tinha dois ok, aí vinha um outro muito bom, aí vinha um que... passa, sabe? Mas, tipo, a gente tava o tempo inteiro entretido, o que vem a seguir, o que vem a seguir. Eu acho que essa fase que eles começaram depois foi problemática no sentido de, tipo, apresentar muita coisa nova, não ter continuidades, apresentar muita coisa nova, tem coisa muito boa, coisa mais ou menos, coisa ruim. E não resolver nada. Começar ali, ó, caralho, botamos um Celestial aqui, tá, beleza. Mas por quê, né? E aí? Cara, faz 3 anos que esse Celestial tá morto lá, só vai vir agora. Mas assim, eu acho que o Bogo tem certa razão no que ele fala, mas eu não acho que isso seja o problema da Marvel hoje, e nem que seja o principal. Eu duvido que as pessoas não estejam hypadas com a Marvel, porque, olha, não explicaram o Celestial. A Marvel tá dando diversos tiros pra tudo quanto é lado, e não tá dando continuidade a essas coisas, porque são coisas ruins, que não funcionaram. Então, eles tentam varrer pra debaixo do tapete. O filme dos Eternos foi um fiasco, e eles querem esquecer aquilo. E vale para as outras produções da Marvel que fracassaram. Então, quem quer ver a She-Hulk ou o filho do Hulk no filme agora, aquele bosta mostrado na série? Ninguém quer ver a Agatha na MCU, ninguém quer ver a Echo e todas as coisas que a Marvel tem mostrado. A Marvel errou e tá tentando varrer isso pra debaixo do tapete. O problema hoje é que o fã quer ver boas histórias, principalmente heróis cabeças de chave. As pessoas querem ver mais Homem-Aranha, as pessoas querem ver mais o Homem de Ferro, Wolverine. Esses são os heróis que as pessoas amam. Essa Marvel agora tá trazendo heróis classe B que ninguém liga e tá apostando em coisas que são mais arriscadas. Não acho que esse seja o problema da Marvel, ainda que seja uma crítica válida. A Marvel realmente não está continuando com certas coisas que eles apresentam, com certas ideias, porque essas ideias fracassaram. Os fãs não gostaram, é por isso que ela não usa mais. Dizem que, né, vai aparecer no Capitão América novo e tal. Assim, caralho, velho.
Antes você resolvia de filme a filme. Tinha um filme, ele apresentava um ganchinho. No próximo, no máximo no outro, você já tinha aquela continuidade. Você já, sabe, eles estavam avançando. Agora eles... Parece que eles jogaram muito assim, tipo... Vou abrir 10 caminhos. Pode ser que venha pra cá, pode ser que vá pra lá, pode ser que vá pra lá, pode ser que vá pra lá, pode ser que não vá pra lugar nenhum. Que é o que tá acontecendo, não tá indo pra lugar nenhum. Mas não tá indo pra lugar nenhum porque ela tá apresentando 10 caminhos e os 10 são bostas e rejeitados pelos fãs e que flopam. É por isso que eu acho que ela tá correta em não seguir por certos caminhos. Ou vocês queriam uma segunda temporada de She-Hulk, uma segunda temporada de Agatha, terceira temporada de Echo, sei lá quanto vocês querem. Então, eu acho que a Marvel não tá seguindo esses caminhos porque os caminhos estão fracassando. É esse que é o problema. Coisas não estão se amarrando como se amarravam antes. Eu acho que isso causa uma frustração. Tem um exemplo bom, cara. Shang-Chi. Shang-Chi é um filme da hora. Eu acho do cara. Eu gostei de Shang-Chi. E um monte de gente gostou de Shang-Chi. Todo mundo gostou de Shang-Chi. As acrobacias são legais. E... Todo mundo gostou de Shang-Chi é uma frase muito forte. Nem todos. Eu achei, assim, um filme ok. Não é nada demais, mas duvido que é algo que garanta o futuro da Marvel ou que as pessoas tivessem algum tipo de hype de que, cara, isso vai salvar a Marvel. Eu sou o Jesus da Marvel. Ou será que não? Que tem um final bacana. Tipo, ele segue a fórmula da Marvel certinha. O cara lutando contra a versão. É igual a todos os outros. A motivação também. É tudo igual, é tudo igual. Mas ele é bem feito. E tipo, porra, e o final, né? O cara fala, puta, eu não quero enfrentar meu pai lutando. Eu não posso enfrentar meu pai lutando como meu pai luta. Eu tenho que lutar que nem minha mãe. Aí a hora que ele faz o pezinho, você fala, caralho, velho, isso é foda. Ai, pai, para! Sabe? Isso ganha o filme pra mim. Mas aí, cadê o Shang-Chi? Desde então, cadê, velho? Cadê? Então o cara abriu mais 600 caminhos e aí tipo, não fecha nada. E aí você fica, porra. E aquele lugar de treinamento que terminou lá que a irmã dele lá formou. Tá. E é com as viúvas e o caralho. Montaram, criaram e esconderam. Cadê? Sabe? Tipo. Assim, isso é verdade. Criaram todo esse hype com o Shang-Chi pro futuro, mas a grande verdade é que os planos da Marvel com o Shang-Chi era que ele fosse popular na China. Era trazer todo o mercado chinês, o que falhou miseravelmente. O filme não foi sequer lançado na China e não se tornou um personagem popular por lá. Então, a estratégia da Marvel era nítida. Era voltada pro mercado asiático com esse personagem. Não funcionou no final das contas e eu acho que é por isso que não foram pra frente com o personagem. Tipo, aí começa, porque aí entra um negócio que sempre vai foder a criatividade, sempre vai foder a coisa que é, quando aparece muito dinheiro, quando o negócio fica grande, né? Tipo, no começo da Marvel, o que era? Eram uns nerds falando, isso aqui vai dar certo, vem com o papi, vai dar certo. E aí o treco explode, vira os maiores filmes da história da bilheteria do cinema. Fala, beleza, show. Aí vem o quê? Vem o executivo, fala assim, não, eu sei como faz isso. Fala, não, filho, você não sabe. Você é o executivo, você é o cara do dinheiro, cuida do dinheiro. Deixa eu fazer a parada. Não, precisamos triplicar o volume de negócio. Blá, 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 o cara não dá conta. E aí você perde a essência. Aí você perde a mão. E aí você começa a se desconectar com a sua fanbase. E aí você... Pior que você tá descrevendo. Cara, ele citou tantos problemas reais aqui de um jeito rápido, né? Que tudo que ele falou aqui eu concordo. A Marvel realmente se desconectou completamente da sua fanbase. Perdeu a sua essência. Isso é um fato, né? Eu acho que é inegável. Agora, a questão é, o que levou a Marvel a isso? E vamos ver o que o Borgo acha sobre isso a seguir. Pior que você tá descrevendo também parte do mercado dos games. Exatamente isso. Eu tô descrevendo capitalismo. Porque o capitalismo do entretenimento, ele sempre vai... Você sempre tem um criativo e aí você sempre tem alguém que sabe de dinheiro. E aí a hora que o cara do dinheiro acha que sabe do criativo, é a hora que ele dá merda. Porque é a hora que ele começa a querer corromper o cara o criativo. Começa a acelerar processo. Acelerar processo. Não falar assim, cara, não, pera aí, a gente tem que fazer mais 10. Fala assim, não, cara, tipo, são 3 que tá previsto. Não, precisamos de mais 10 que vai... Na lógica, esses 10 vão fazer o mesmo do Ultimato e hoje a gente vai virar uma empresa de 1 trilhão. Fala assim, não existe o trilhão. Cara, tipo, e é isso. Daí vem alguém e te fala, mas isso é o capitalismo. Se você não
E eu vou explicar pra vocês o porquê o Borgo tem razão em parte no comentário que ele faz. O problema é que falta coragem pro Borgo de mencionar um problema atrelado ao capitalismo, que é a cultura woke. É impossível negar que o fenômeno woke é ligado intrinsecamente ao capitalismo. Essas ideias e essas ideologias sendo impostas a todo momento pra gente, isso não acontece apenas do Estado, isso acontece vindo de grandes empresas. Ainda que o que o Borgo esteja descrevendo aqui seja meio que um problema ligado ao lucro, o que não é o que acontece. Eu acho que a crítica é válido ao pink money, como é chamado, é uma empresa buscando mais lucro através de outro público. Eu acho que isso é uma tática sim capitalista. Não é exatamente como o Borgo está descrevendo. O problema que a gente tem hoje das grandes empresas é a falta de meritocracia, que é algo imprescindível para a gente realmente experimentar o capitalismo real. Então, por exemplo, mesmo sendo um tremendo de um fracasso, sendo detonada tanto pela crítica quanto pelo público, a Velma já vai ganhar a sua terceira temporada. E não tem absolutamente nenhum registro de que essa série tem um mínimo de sucesso de audiência. A mesma coisa vale, por exemplo, para Madame Teia. O roteirista de Madame Teia se chama Matt Sazama e ele é responsável por filmes como Morbius, Deuses do Egito, Power Rangers e agora Madame Teia. Veja bem, a gente tá falando de um cara que lança bomba atrás de bomba e continua tendo oportunidades atrás de oportunidades em Hollywood. Por que isso acontece? E a gente tem que lembrar também sobre o caso de Star Wars. Conseguiram simplesmente destruir uma das maiores franquias de todos os tempos. As séries são terríveis, os últimos filmes foram um fiasco. E a pergunta que fica é, por que Kathleen Kennedy continua como CEO da Lucasfilm? Eu não sei. Kathleen Kennedy, para de arruinar tudo. Mas a Kathleen Kennedy fala, coloca mais de uma mulher lésbica no padrão, vai ficar mais sem graça. Porque além dos fracassos com os últimos Star Wars, ela conseguiu também destruir o Indiana Jones com um novo filme dessa tentativa também de lacrar e botar mulher empoderada e etc. Então, Esse foda deixa sem graça. isso não se resume a Hollywood, isso se resume a outras empresas também que não têm como fundamento o capitalismo e a meritocracia. Você provavelmente já viu diversas aí chamadas de emprego onde estão querendo funcionários específicos, chamando pessoas negras, LGBTs, mulheres, ou seja lá o que for. Então a base de chamada para contratação dessas empresas está sendo uma base identitária, não está sendo uma base de produtividade ou de capacitação, o quão bom é o currículo daquela pessoa. Logo, os interesses que estão por trás dessas empresas não estão no lucro e na produtividade. Ela está no interesse de lacrar, obviamente. E isso não é algo fundamental do capitalismo. Então, o problema dessas empresas não está sendo o capitalismo, está sendo a deturpação do capitalismo. É por isso que eu discordo aqui nesse ponto com o Érico Borgo. Ainda que o fenômeno woke esteja ligado ao capitalismo, ele, na verdade, corrói o capitalismo por dentro porque implementa essas ideias que vão contra a produtividade, o lucro. Se a pessoa está gerando lucro, se está produzindo e está sendo um sucesso, essa pessoa tem que ter mais oportunidade, ser promovida, receber bonificação e tudo mais. Enquanto a pessoa que está flopando e que está fracassando, ela tem que perder a oportunidade ou ser demitida. É essa a lógica do capitalismo que não acontece hoje em Hollywood e em outras camadas da sociedade. É por isso que a gente está vivendo toda essa crise. Não fizer, vem alguém faz. Fala assim, cara, pode vir e tentar fazer, mas não vai fazer que nem eu. Ô Zero, você lembrou de qual empresa quando ele falou isso de games? A boa e velha Ubi, né? A Ubisoft, ela 600 jogos, porque a ideia é exatamente essa. A Ubisoft, ela chega, ela encontra uma receita que deu certo, ela vai saturar pra tentar tirar o máximo de dinheiro possível a ponto de deixar a gente de saco cheio. A qualidade a gente fala assim, putz, tá fedendo a Ubisoft já, entendeu? Começa a incomodar já. Eu acho que os comentários aqui do Zero e do Cross foram muito válidos também. Se você tenta aumentar a produtividade, você corre o risco de perder a qualidade do seu produto. Isso é um fato. A gente indo mais a fundo na análise, a gente vê que o problema dessa cultura woke que nós citamos e que outros chamam também de agenda woke é que são basicamente
todas as empresas fazendo isso ao mesmo tempo. Não tem concorrência. E quando ocorre algum tipo de concorrência aí esporádica, você vê que é um tremendo sucesso. No cinema a gente teve isso com Top Gun, por exemplo, teve com Mario. Nos games a gente teve Stellar Blade recentemente, como o Cross citou, a Ubi ali. A gente vê que isso tá escancarado, que quando surge um produto que não tem esse selo woke, ele se torna um grande sucesso. Ele se populariza. É o que vem acontecendo no mercado hoje de entretenimento. É a leitura que eu tenho, ainda que possam existir mais camadas. Então, quando o Borgo critica apenas o capitalismo, entre aspas, fica uma crítica vaga e eu acho que ele se perde bastante e fica um pouco ridículo ver nerd criticando o capitalismo. Sabe o que é culpa do capitalismo? DC e Marvel, por exemplo, são duas grandes editoras e essas empresas se difundiram e se tornaram populares não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Toda essa ideia que a gente tem hoje de representatividade foi um modo utilizado para essas empresas lucrarem e isso não vem de hoje. Toda essa questão de trazer personagens multiculturais não é uma questão ideológica. As empresas, pelo menos tempos atrás, obviamente, não pensaram nisso como uma bandeira política. Era simplesmente um método de conquistar novos públicos, novas audiências ao redor do mundo. Então, quando você tem hoje, por exemplo, nos X-Men uma equipe multicultural, aquilo lá não foi um aceno para a esquerda na época. Aquilo foi pensado como uma forma de popularizar a marca em outros países. Inclusive, X-Men se tornou uma empresa multicultural pelo capitalismo. É isso mesmo. Assim, é óbvio que isso é um papo para outro vídeo e requer, assim, muito mais informações, mas no final das contas, a popularização das histórias em quadrinhos, principalmente DC e Marvel, se deve ao livre mercado e ao capitalismo. Então, é impossível você querer culpar o capitalismo pelo que acontece com a Marvel hoje. Talvez o grande problema seja a falta de capitalismo, como eu disse, e a meritocracia, que deveria estar beneficiando quem lucra e quem produz, e hoje tem uma lógica contrária que está sendo imposta, aí sim, por uma ideologia anticapitalista. Então isso aqui é um recadinho também para esses web comunistas reacteiros, porque o que o Borgo está falando aqui de crítica ao capitalismo, o mais irônico disso tudo é que ele tem que perceber que quem está defendendo essas megacorporações bilionárias são os web comunistas reacteiros, que estão defendendo a agenda woke, o identitarismo, que chegam aqui e falam para vocês que lacração não existe, que o woke não existe, etc. Então, os nerdolas que estão defendendo o capitalismo malvadão, eles criticam essas empresas e os comunistas que deveriam ser anticapitalistas defendem. Então, esse debate, ele tem muito mais camadas. No final das contas, é a ideologia anticapitalista que está sendo assumida por empresas e isso está levando a péssimas decisões de colocar profissionais que não são capacitados e isso está fazendo essas empresas afundarem e entrarem em uma crise indefinidamente. O que tá acontecendo com as minhas ações? E é claro também que essa é apenas a minha opinião. Eu vou ficando por aqui, quero saber a de vocês. O que vocês acharam desse papo do Borgo com o Cross? Vocês concordam com o Borgo? Vocês não concordam? Eu acho que é um ponto interessante se debater nos comentários, mas claro, respeitem a opinião do coleguinha que vai vir aqui, que vai discordar ou não concordar. Aqui nós defendemos a liberdade de expressão. Fique à vontade para você comentar a sua. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.